ao deputado Adelmo Carneiro Leão. Quero cumprimentar todos e todas aqui presentes, dizer aos deputados, ao presidente e aos senhores e senhoras que eu estava refletindo aqui, olhando, Bia, para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, cujos conselheiros, se não todos, me parece que um só, não tenham passado aqui, todos eles passaram aqui pela Assembleia Legislativa, e se não todos eles, quase todos eles tiveram meu voto. E eu os tenho na mais alta consideração como pessoas, seres humanos. Mas diante desta última unanimidade do Tribunal de Contas, Rogério Correia, eu estou aqui pensando comigo se não vale a pena anular o meu voto para escolher o próximo conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Tal é a postura do Tribunal de Contas perante as questões de Estado, ou do Estado de Minas. Mais me parece lá um departamento de governo do que um Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Isso me decepciona profundamente, meus caros amigos do Tribunal de Contas. O Maurício está aqui e todos os demais que eu tenho a mais alta consideração. Fico profundamente decepcionado com esse tipo de atitude e desse tipo de interpretação. Eu não votei o TAG aqui na Assembleia Legislativa que minimamente permitisse esse tipo de interpretação. É preciso inteligência demais para chegar a esta condição. E me parece que a inteligência demais do governador e dos que estão lá no tribunal estão colocando esse Estado numa situação de alto risco, de grande perigo. André, é demais nós escutarmos você aqui, em nome do governo, falar o que você disse aqui. Não é possível, não é aceitável, não é concebível. Se nós tomarmos na linha do tempo o que esse governador falou quando então candidato, do seu comprometimento com a saúde, com a educação, e agora estar buscando no Tribunal de Contas legitimar o mais fragoroso descumprimento à ordem constitucional vigente. Vocês estão acima da Constituição para poder dizer que tem que aplicar outros recursos para deixar de aplicar o que manda a Constituição do nosso Estado e da nossa República? Que governo é esse? Que ordem é essa que nós estamos vivendo? Eu, sinceramente, estou profundamente decepcionado com essa situação. Isso é inaceitável, isso é inconcebível. Isso é demais para nós, para a nossa inteligência, para a inteligência do povo de Minas. É demais. O que nós escutamos aqui, o povo não merece. Tem uma justificativa que foi feita. Dizer que agora tem que dar mais um tempo para ajustar ao cumprimento da Constituição, seja da emenda constitucional 29 ou dos 25% na saúde, na educação. Mas quando? Que regulamentação é essa? Quando em 2000, aí sim, em 2000, foi aprovada a emenda constitucional 29, em setembro de 2000, lá estava previsto que os estados tinham que adaptar, tinha um período de transição, teve um período de escalonamento, e com a ajuda do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, isso foi julgado no lixo. Porque o Tribunal de Contas de Minas, embora nos relatórios técnicos tenham apontado o descumprimento da ordem constitucional, os conselheiros do tribunal admitiram que, sistematicamente, o governo de Minas, o governo passado, e nós denunciamos isso no Ministério Público, e o tribunal e o Ministério Público mostrou claramente que estava incorreto, o governo de Minas teve essa legitimação. Mas eu digo para vocês, duvido que tenha sido, que essa legitimação está acolhida pelo povo de Minas. Principalmente para aqueles que esperam uma cirurgia que nunca acontece. Muitos saram, mas muitos ficam com sequelas permanentes e muitos outros morrem. Não tem nem como reclamar de vocês. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Grave, séria. Aonde que nós vamos buscar a reação? Talvez, Rogério, eu repito aqui, Pompilho, nós temos que votar, para dar um voto nulo para a gente dizer que a gente não concorda com isso. Tribunal de Contas
é o órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, tem que uma postura, um posicionamento técnico importante, tem que nos colocar as contas como que elas são realizadas, está legislando mais do que a gente. De repente pega um tag aqui e faz uma interpretação que, para mim, não é possível, não é aceitável, não é concebível. Não é isso, hein? Sem perguntar para a gente também. Sem uma audiência pública, sem um debate, sem uma discussão, nada mais do que para legitimar os desrespeitos do governo perante a nossa Constituição. Isto não é aceitável. Emenda constitucional 29 deveria estar sendo cumprida a partir de 2004 e 2005, como foi prevista. Houve, lá em 2003, uma decisão do Conselho Nacional de Saúde. Pergunto, tem um órgão mais importante do que o Conselho Nacional de Saúde para dizer o que são ações de saúde para efeito do cumprimento da emenda 29? Tem um órgão mais importante? É mais importante o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para dizer que a decisão do Conselho Nacional de Saúde pudesse ser desrespeitada sistematicamente? Foi apresentado isto. E foi apresentado e foi validada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para todos os municípios. Qual é o município de Minas Gerais que, descumprindo essa resolução e deixando de aplicar o mínimo, o menos do que os 15%, não sofre a cobrança do Tribunal de Contas? Um TAG é um TAG para que ele possa, aí sim, diante do descumprimento da ordem constitucional vigente, regularizar a sua situação e pagar a conta no dia seguinte, no ano seguinte, no momento seguinte. É isso. Mas para o Estado, perante o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, valem pesos e medidas diferentes. Para uns, a ordem a ser cumprida. Para outros, não. Uma interpretação sustentada aqui por um outro departamento de governo, na sua maioria, que é por essa Assembleia de Minas. Nós temos aqui uma imensa responsabilidade de fazer valer aquilo que é preciso fazer valer para o povo de Minas. Esse é o problema que está colocado. Então eu quero rever as nossas posições, Rogério, perante a questão da próxima eleição. Eu acho que está na hora de nós vermos essa situação. Então não consigo, quero explicitar aqui de maneira contundente e pública, não concebo mais nenhum momento para efeito de regulamentação da emenda 29 para dar mais tempo para o governo. Não pode, não deve, e é inconstitucional. Muito menos para a educação. O Estado que está apresentar 5, 6 ou 7 escolas bem avaliadas, um governo que tem feito ações, discurso do geral, do todo, mas ações tópicas, que naquele local que ele atua, muitas vezes atua exatamente isso, para estabelecer um diferencial, mas de maneira segmentar, de maneira tópica, de maneira específica, mas vamos tomar as demais escolas. O conjunto das escolas do Estado de Minas Gerais, dos professores do Estado de Minas Gerais, dos processos que estão acontecendo agora, inclusive, reunindo alunos de diferentes níveis de formação, de séries, de competências diferenciadas na mesma sala de aula, para fazer economia. Agora, o discurso não perde a dimensão de educação ser importante, de saúde ser importante, principalmente nos momentos eleitorais. Mas no momento em que o fato tem que acontecer, em que o discurso tem que ser transformado na prática, aí vem tudo isso que nós estamos vendo aqui. Então eu quero aqui apenas registrar o meu inconformismo e onde nós pudermos, em todos os locais, nós vamos atuar para combater. Este é o mal da República. Regulamentar, legitimar práticas que destroem a estrutura democrática, que destroem o Estado de Direito do nosso país e que afronta de maneira assim tão explícita
o que nós temos como o fundamento de toda a construção do Estado democrático de direito e de justiça, que é a nossa Constituição. Isso é absolutamente inaceitável. Eu